No auge do verão de 332 a.C., após 7 meses de cerco implacável, Alexandre, o Grande, finalmente esmagou a resistência de Tiro. Com a cidade reduzida a escombros e seus defensores severamente punidos, o jovem conquistador macedônio voltou seus olhos para o sul, determinado a submeter o Egito e consolidar seu domínio sobre todo o Mediterrâneo Oriental. Mas antes de alcançar as terras que berçaram civilizações milenares, seu exército teria que atravessar a Palestina, região onde, surpreendentemente, a maioria das cidades o recebeu não como invasor, mas como libertador. A exceção foi Gaza, fortaleza intransponível erguida sobre uma colina estratégica, que bloqueava o caminho de Alexandre. 2 meses de combate feroz foram necessários para dobrar sua resistência, selando um destino tão cruel quanto o de Tiro. Com Gaza conquistada, nada mais impedia a marcha triunfal sobre o Egito, uma joia cobiçada não apenas por sua riqueza, mas por sua posição geográfica invejável. Protegido por desertos e mares, o país do Nilo era uma fortaleza natural que, nas mãos erradas, poderia se tornar um pesadelo para qualquer império. Além disso, a fértil delta do Nilo era o celeiro do Mediterrâneo Oriental. Sem seu trigo, a Grécia enfrentaria fome e caos. Os egípcios, porém, aprendendo com o destino trágico de Tiro e Gaza, nem sequer cogitaram resistir. Em Pelúsio, cidade-chave na fronteira oriental do delta, uma multidão eufórica saudou Alexandre, enquanto o sátrapa persa Mazáces entregava-lhe 800 talentos de prata e os tesouros reais sem nenhuma batalha. O conquistador, astuto, aceitou os presentes e seguiu rumo a Mênfis, o coração antigo do Egito. Lá, os sacerdotes não apenas o receberam como um libertador, mas o coroaram faraó, um título que Alexandre soube explorar com maestria. Em troca, agraciou os sacerdotes com riquezas e privilégios, compreendendo que seu apoio seria vital para governar aquelas terras. Mas sua visão ia além, ele precisava de uma base inquebrável para seu poder na região. Foi assim que, na foz do Nilo, nasceu Alexandria, cidade planejada pelo próprio Alexandre, que, segundo a lenda, traçou seus contornos com grãos de trigo, rapidamente devorados por pássaros, sinal interpretado como presságio de prosperidade. E assim foi, nas décadas seguintes, Alexandria floresceu como o maior centro comercial e intelectual do mundo antigo. Mas a ambição de Alexandre não conhecia limites. Deixando o Egito, ele rumou para o oásis de Siva, no coração da Líbia, onde o oráculo de Amon, reverenciado por gregos como Zeus Amon, atraía peregrinos de todos os cantos do Mediterrâneo. A jornada pela aridez do deserto, repleta de perigos, logo se transformou em mais um capítulo de sua lenda. Em Siva, o oráculo teria proclamado Alexandre filho de Amon e predito seu domínio sobre o mundo. Seus generais podem ter rido da profecia, mas para Alexandre, ela foi o selo divino que legitimava suas conquistas e, talvez, ele próprio começou a acreditar em seu destino sobrenatural. De volta ao Egito, o conquistador reestruturou o poder com mão de ferro. Como faraó, manteve os egípcios no controle das províncias internas, mas os postos-chave, fronteiras, finanças e guarnições ficaram com macedônios e gregos. Mênfis e outras cidades estratégicas foram ocupadas por tropas leais. A rendição pacífica do Egito, o título divino conferido pelo oráculo e a fundação de Alexandria não foram meras coincidências, foram os pilares que garantiram seu domínio no Mediterrâneo e lhe deram o impulso necessário para marchar sobre o coração da Pérsia. Enquanto Alexandre consolidava seu poder no Egito, Dário III, o rei persa, tentava desesperadamente negociar. Em sua primeira carta, ofereceu resgate pela família real, mãe, esposa e filhos, além de uma aliança, lembrando que a Macedônia, e não a Pérsia, havia quebrado a paz. O tom condescendente irritou Alexandre, que respondeu com desdém: Dário deveria se apresentar a ele como súdito se quisesse rever seus entes queridos. A proposta era humilhante demais para um rei dos reis, e as negociações ruíram. Dário, então, elevou a aposta, 10.000 talentos de prata, a mão de uma filha em casamento e a cessão da Ásia Menor, Síria, Fenícia, Palestina e Egito. Diante de tão generosa oferta, até o experiente general Parmênio aconselhou Alexandre a aceitar. Se eu fosse você, encerraria a guerra aqui, teria dito. Ao que Alexandre respondeu, cortante, se você fosse eu, talvez o fizesse. Mas eu sou Alexandre, e meu destino é outro. Em sua resposta, rejeitou tudo, dinheiro, terras, noiva, declarando que a Ásia já era sua por direito. Dário, sem alternativas, preparou-se para a guerra total. O rei persa não se enganava. No verão de 331 a.C., Alexandre deixou o Egito e avançou pela Síria, rumo ao Eufrates.
próximo a uma vila chamada Tapsacos, uma guarnição persa de 6.000 homens, comandada pelo sátrapa Maseu, guardava a passagem. Ao saber da aproximação macedônia, Maseu recuou apressado, arrasando tudo em seu caminho e abandonando a margem oriental do rio. O caminho para a Pérsia estava aberto e Alexandre, no auge de seu poder, não hesitaria em segui-lo. Alexandre atravessou o Eufrates com uma facilidade surpreendente, mas, em vez de marchar diretamente sobre a Babilônia, escolheu uma rota mais setentrional, acompanhando as cadeias montanhosas. A decisão não foi casual, o clima da região, menos opressivo, pouparia suas tropas do desgaste excessivo, enquanto as terras férteis garantiam provisões abundantes. Além disso, suspeitava que Dário já havia reunido um exército formidável e planejava atacá-lo pela retaguarda. No entanto, o caminho escolhido também apresentava seus desafios. À frente dos macedônios, outro grande obstáculo, o Tigre. Mas, mais uma vez, a fortuna sorriu para Alexandre. Quando uma patrulha persa se aproximou do acampamento macedônio, o rei já havia concluído a travessia do rio sem encontrar resistência. Os cavaleiros persas, surpreendidos pela rapidez da manobra, foram rapidamente dispersados pelos Etaíro de Alexandre. Dos prisioneiros, soube-se que Dário, à frente de um exército colossal, acampava nas proximidades. As forças de Maseu, porém, eram irrisórias diante do que se avizinhava. Antes que Alexandre pudesse avançar, um fenômeno celeste abalou a moral de suas tropas, um eclipse lunar. Na antiguidade, tais sinais eram interpretados como presságios funestos. O medo espalhou-se entre os gregos e macedônios, até que os sacerdotes egípcios, aqueles mesmos que Alexandre havia honrado no Egito, interviram. Com palavras calculadas, transformaram o temor em confiança, declarando que o eclipse anunciava não a derrota, mas a ruína dos persas. Recompostos, os soldados retomaram a disciplina, e em setembro de 331 a.C., o exército de Alexandre chegou a Galgamela. Ali, defronte às forças de Dário, os macedônios ocuparam uma posição elevada, enquanto o rei dos reis demonstrava ter aprendido com os erros do passado. Desta vez, não subestimaria o adversário. Mobilizando os vastos recursos de seu império, Dário reunirá uma hoste imensa, as fontes antigas, como de costume, exageram os números, falando em centenas de milhares ou até 1 milhão de homens. Na realidade, é mais provável que seu exército contasse com cerca de 100.000 infantes e 15.000 cavaleiros. Em contraste, Alexandre dispunha de 40.000 soldados de infantaria e 8.000 cavaleiros. Consciente de sua superioridade numérica, Dário escolheu como campo de batalha uma planície aberta, onde poderia envolver e esmagar o inimigo. Além disso, ordenou que o terreno fosse aplanado para facilitar o uso de suas 200 carruagens falciformes, projetadas para semear o caos nas fileiras macedonias. Alexandre e seus generais sabiam que um combate em campo aberto, contra um exército tão numeroso, seria um risco calculado. Durante o conselho de guerra em sua tenda, um oficial armênio sugeriu um ataque noturno, mas o rei rejeitou a ideia com desdém. Não roubo vitórias, declarou. Havia outra razão, a escuridão anularia sua vantagem tática, reduzindo a batalha a um jogo de sorte e Alexandre não confiava no acaso. Após os preparativos finais, retirou-se para descansar. Dizem que o sono demorou a vir, afinal, o destino do Oriente Próximo e talvez sua própria vida seria decidido no dia seguinte. Quando finalmente adormeceu, foi com tal profundidade que, ao amanhecer, Parmênio teve de sacudi-lo com veemência, acusando-o de negligência ou excesso de confiança. Alexandre respondeu com um sorriso: agora que Dário aceitou a batalha, não há mais o que temer. Ao descerem das colinas para assumir suas posições, os macedônios depararam-se com o exército persa já formado. Dário, temendo um ataque noturno, mantivera suas tropas em ordem de batalha durante toda a noite, esgotando-as antes mesmo do primeiro embate. No centro, posicionou seus melhores soldados, os 10.000 imortais e os mercenários gregos. Mas o verdadeiro poder de seu exército residia na cavalaria. Os nobres persas, ao lado da guarda pessoal do rei, ocupavam o centro e o flanco esquerdo, enquanto à direita estavam os bacrianos, citas e mesopotâmicos, liderados pelo sátrapa Besso. À frente, as carruagens falciformes aguardavam o sinal para avançar. Alexandre, por sua vez, dispôs suas tropas em um ângulo sutil, com a falange no centro e os etaíroi sob seu comando direto à direita. A cavalaria tessália e aliada, liderada por Parmênio, protegia o flanco esquerdo, enquanto unidades de infantaria leve reforçavam as extremidades.
Uma segunda linha, composta por tropas aliadas e mercenárias, foi colocada na retaguarda, pronta para conter qualquer ruptura persa. O exército de Dário estendia-se por uma frente muito mais ampla, mas Alexandre não abandonaria sua tática predileta, o ataque decisivo pela cavalaria do flanco direito. Dessa vez, porém, executou um movimento inesperado, afastando-se gradualmente das linhas principais. Os bacrianos e citas, concentrados naquele setor, acompanharam a manobra, esticando a formação persa. Dário, intrigado, ordenou que cessassem o avanço, e foi nesse momento que o flanco direito tornou-se o palco de um dos mais sangrentos duelos de cavalaria da história. Os Etaíro de Alexandre enfrentaram uma resistência feroz. Os citas, blindados e montados em corcéis ágeis, revelaram-se adversários à altura. O rei macedônio lançou seus esquadrões em ondas sucessivas, mas a cavalaria persa, disciplinada, sustentava o impacto. Enquanto isso, Dário jogou sua última carta, as carruagens falciformes. Apesar de seu aspecto aterrador, no entanto, essas armas já eram obsoleto no século IV a.C. Os macedônios, treinados para enfrentá-las, abriram suas fileiras, permitindo que as carruagens passassem inofensivas, enquanto as lançavam dardos contra os condutores. Algumas conseguiram romper a primeira linha, mas foram rapidamente cercadas e neutralizadas pelas reservas de Alexandre. Enquanto a infantaria lidava com as carruagens, no flanco esquerdo, a situação de Parmênio tornava-se crítica. Mas eu, à frente da cavalaria persa, pressionava as tropas tessálias, forçando uma brecha entre elas e a falange. Pelos vãos, contingentes indianos irromperam, não para atacar a retaguarda macedônia, mas para saquear o acampamento inimigo. Rapidamente, porém, foram interceptados pelas reservas de Alexandre. Mas eu, percebendo a oportunidade, continuou a empurrar Parmênio, que, sentindo perigo iminente, enviou um mensageiro desesperado ao rei: ajuda-nos, ou tudo está perdido. Mas, no flanco direito, a batalha ainda não estava decidida. Enquanto os cavaleiros macedônios começaram a sobrepujar os bactrianos e citas, Dário, desesperado para conter o ímpeto de Alexandre, cometeu um erro fatal. Ordenou que as unidades de cavalaria persa posicionadas no centro avançassem em socorro ao seu flanco esquerdo, já combalido. Foi o golpe de misericórdia. Ao deslocar suas forças, o grande rei abriu uma fratura irreparável em suas próprias linhas, exatamente onde Alexandre aguardava. Com a precisão de um cirurgião, o macedônio explodiu pela brecha. Tomando vários esquadrões de cavalaria de seu flanco direito, lançou-se à frente das falanges em marcha, arrastando-as consigo em um ataque fulminante contra o coração do exército persa. Ali, onde deveria estar o nervosário da resistência, restavam apenas a guarda pessoal de Dário e um punhado de mercenários gregos. As sarissas macedonias cravaram-se nas fileiras desordenadas como lâminas em manteiga. O pânico instaurou-se. Dário, mais uma vez, revelou a fraqueza que o definia. Ao primeiro sinal de que sua vida corria perigo, quando as linhas persas ruíram e os gritos de Alexandre. Alexandre, ecoaram entre seus homens, o rei virou as costas. Montou em seu corcel e fugiu, abandonando não só o campo de batalha, mas o próprio império à mercê do destino. Sua deserção foi o sinal que faltava, a moral persa desabou. Os guerreiros, que momentos antes lutavam com ferocidade, agora corriam em debandada, perseguidos pelos etairoi macedônios, que ceifavam vidas como se colhessem trigo maduro. Foi então que, através da cortina de poeira que encobria os horrotes da carnificina, um mensageiro exausto finalmente alcançou Alexandre. Vinha de Parmênio, cujo flanco ainda resistia ao assédio implacável de Mazeu. Mas a notícia que trazia já não tinha a urgência de antes. O satrapa, ao saber da fuga de Dário e do colapso geral, viu seu ímpeto esvair-se. Seus cavaleiros, que pouco antes pressionavam com fúria, agora recuavam em desordem, abandonando o campo antes mesmo que Alexandre pudesse vir em socorro de Parmênio. Os veteranos macedônios, que haviam aguentado firmes sob o peso da cavalaria persa, passaram ao contra-ataque, esmagando os últimos focos de resistência e transformando a retirada inimiga em um massacre. Gaugamela não foi apenas uma vitória, foi um terremoto estratégico. Alexandre, com manobras que desafiavam a lógica militar da época, havia esmagado um exército numericamente superior em campo aberto, onde os persas deveriam ter todas as vantagens. O único troféu que lhe escapou foi o próprio Dário, sua carruagem real, abandonada na pressa, e suas armas foram encontradas mais tarde no acampamento persa, mas o homem que as portara já estava longe, refugiando-se nas montanhas da Média com um punhado de guardas e os sobreviventes de sua corte.
Os números da batalha, como sempre, são nebulosos. Fontes antigas falam em apenas 100 macedônios mortos, um número tão irrisório que beira o mitológico, mas 1.000 cavalos perdidos, metade deles pertencentes aos Etairoi, atesta a ferocidade do combate. Do lado persa, as cifras infladas, centenas de milhares de baixas, revelam menos a realidade do que o impacto psicológico do desastre. O fato é que, após Galgamela, o Império Aquemênida deixou de existir como força coesa. Dário III, em sua fuga covarde, provou que não tinha estômago para a guerra quando a sombra da derrota pairava sobre ele. Enquanto Alexandre marchava para o oeste, o grande rei tentava, em vão, reorganizar suas satrapias distantes, sonhando com uma reversão de fortuna que jamais veria. Agora, o caminho estava livre. Da Mesopotâmia às portas da Pérsia propriamente dita, não havia mais ninguém que ousasse barrar o avanço do novo senhor da Ásia. Quando, dias depois, seu exército o aclamou como rei da Ásia em assembleia solene, não foi uma coroação, foi o reconhecimento de um fato consumado. As chaves de Babilônia, as riquezas de Susa e, acima de tudo, o coração simbólico do poder persa, Persépolis, aguardavam por ele. O Oriente, que por séculos tremera diante do nome de Dário, agora curvava-se ante Alexandre. E o mundo nunca mais seria o mesmo.